Amados, por favor, abra a tua Bíblia Sagrada em Salmos, de número 13. Uma palavra para o nosso coração, nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Amém? Salmos de número 13. Glória a Deus. Você é filho de Deus, diga amém. Glória a Deus. Então saiba que se Jesus ele era filho de Deus, ele passou por pelejas e teve um momento da sua vida que parecia até que ele foi abandonado pelo Pai. Acredite, você vai passar alguma coisa parecida também, mas você não deixa de ser filho de Deus. Salmos de número 13 diz assim, versículo 1: até quando, Senhor? Todos acharam? Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Diga amém. Oramos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te dou graça pelo privilégio desta graça abundante que nos resgatou dos tremendais de lama, do charco de lodo, e nos cobriu com o teu sangue, que nos purifica de todo pecado, e hoje nós estamos aqui reunidos para glorificar o teu nome. Então que a porta da palavra me seja aberta, e os ouvidos do teu povo sejam aguçados para ouvir a tua palavra, que nunca volta vazia, e faça dentro do coração, da alma, do espírito, do físico de cada um, Senhor, um impacto de glória, de motivação, de graça sobre graça, para a edificação da tua igreja. Repreendo em nome de Jesus qualquer distração, qualquer pensamento contrário ou involuntário, para que a tua palavra, Senhor, encontre lugar dentro de cada mente neste momento. É o que eu te peço, crendo, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Queridos, eu estava, ontem eu estive pregando em Piraquara, e meditando em um salmo, e hoje o Espírito de Deus nessa madrugada me deu uma direção para falar para vocês, porque é assim, nós ouvimos durante muitos anos mensagens muito triunfalista de tal maneira que as pessoas não tinham direito nem de adoecer. Pessoas não têm o direito nem de se sentir mal. Pessoas que não têm o direito nem de passar luta. Porque há alguns tipos de ministério ainda ensina que se alguém estiver doente dentro da igreja, é por dois motivos. Primeiro, ou está endemoniado, ou está em pecado. E eu conheço ministério assim. E acompanho algumas lideranças que me compartilham situações que é de arder a alma, porque uma pessoa não pode nem ficar doente, porque se ficar, corre o risco de ser, de alguma forma, induzido que ela está cometendo um pecado. Se estiver passando algum tipo de luta, talvez seja uma obra de feitiçaria. E eu quero te dizer, existe lutas que elas vêm com um propósito específico de Deus para o teu crescimento.
Amém? Se você não disser amém, a palavra é amém. Amém? Então, todas as coisas, Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam, todas não são quase todas as coisas cooperam juntamente, em conjunto, para o bem, não é para o mal, dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dele. Então tem situações que existem na nossa vida, que há um propósito específico de Deus, e o nome dele será glorificado. Nós contamos, quando falamos de Davi, nós contamos muitos feitos, era um homem segundo o coração de Deus, e que venceu um gigante, e quanta coisa bonita que aconteceu, mas aqui eu quero falar de um Davi que deu a entender que parece, ao entendimento dele, que ele tinha sido abandonado por Deus. Há alguns personagens na Bíblia que viveram momentos que parece que foram abandonados por Deus, diante de uma adversidade tão tremenda. Por exemplo, Jó, por exemplo, foi uma pessoa que chegou a um ponto que ele declara, no capítulo 6, você pode ler no livro de Jó, capítulo 6, ele diz: olha, a minha luta, ela se tornou tão pesada, que se colocasse numa balança, todas as areias que estão na beira do mar, todas elas colocassem numa balança, não pesaria igual a luta que eu estou passando. Você pode imaginar isso? Depois ele faz uma outra analogia. Ele disse: Deus, vou colocar aqui numa palavra aqui mais clara para nós. Deus me pegou como boneco de tiro ao alvo, só que ele não está usando um revólver, ele está usando um arco com uma flecha envenenada. Pode ler o texto lá, tá bom? Leia o texto, capítulo 6. Ele disse: quando me acerta a flecha, eu sinto dentro de mim o veneno dessa flecha dentro de mim, me ardendo, me queimando, me consumindo. Pensa que tipo de luta. E que ele faz um monte de perguntas para Deus e não tem resposta nenhuma até então. E a gente critica os amigos de Jó, porque quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, mas em nenhum momento da Bíblia você encontra a palavra de Deus dizendo que eles eram inimigos de Jó. Nenhuma. Dizem que eles eram amigos de Jó. E a intensidade da luta que esse homem passava era tão grande, que os amigos que ficaram lá semanas olhando para ele calado, só observando, não tinham o que falar. Diante daquele sofrimento, chegaram a um ponto que começaram a criar receita para ver se encontrava uma resposta. Tipo aquele negócio que alguém está com gripe, aí alguém diz assim: faz um chá de alho e põe um limão. E aí você toma e fica abafado debaixo lá das cobertas. Aí o outro diz assim: você faz um chá com isso. Cada um dá uma receita. E qual é a ideia? A ideia é que veja a pessoa ficar boa. Qualquer uma daquelas receitas que fizer que fica boa, você se sente feliz porque a pessoa está bem. E esses amigos chegaram a um ponto que um deles chegou a dizer: Jó, faz o seguinte, confessa que você pecou contra Deus. Porque se você confessar, aí você pede perdão, e aí Deus já perdoa e te tira dessa situação, porque a gente não aguenta ver você desse jeito. Mas parece que nenhum daquilo surtiu efeito, e a luta de Jó durou um período de tempo que ninguém sabe quanto tempo foi. Mas foi o suficiente para Deus fazer nele uma importante obra. Amém? E nós encontramos aqui o salmista Davi falando a respeito de uma luta que ele estava,
que alguns acreditam que tinha a ver com uma perseguição de inimigos físicos e também uma enfermidade que estava sobre ele. Mas como a Bíblia não diz exatamente o que era, mas diz que ele estava numa grande luta, e a luta era tão intensa que esse salmo ele reparte em 3 fatias. Versículo 1 e 2, ele faz uma lamentação. Se lamenta da situação que ele está. Versículo 3 e 4, ele ora a Deus. Uma coisa é você se lamentar. Está certo? Não. Aliás, está errado? Não, não está errado. Agora, depois de você se lamentar, você vai fazer o quê? Nesse caso aqui, ele ora. E a última fatia deste capítulo aqui, ele termina se regozijando, sabendo de que Deus vai dar vitória para ele. Amém? Mas o começo dessa situação, ele começa dizendo: até quando, Senhor? Porque todas as vezes que alguém diz até quando, não é porque uma luta está durando 3 dias. Você pode até falar isso. Mas uma pessoa que diz até quando, parece que a situação, ela se estende por mais de meses. E meses e até anos. E você vê tudo passar, e aquela luta naquele mesmo lugar que não muda. Tipo assim, você vem para a igreja e você vê 1000 sendo abençoados ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não é atingido. Você já passou por isso? Naqueles cultos de revelação, que alguém diz assim: você que está sentindo esse negócio assim, aí você levanta a mão, aí você não é você não, é o outro. Mas você sabe que é você. Mas a revelação é para o outro. Quase, passou de fininho assim, quase te acerta. Mas todo mundo foi revelado naquele dia, menos você. Você já passou por alguma coisa assim? Doido que alguém fale: Senhor, fala comigo, fala qualquer coisa, Senhor, fala qualquer coisa. Aí Deus fala com alguém do teu lado, você diz: agora ficou bem pertinho, agora daqui a pouco vai ser eu, daqui a pouco vai ser eu. Você aí é eu, não, o outro que está do lado. Você já passou por isso? Mas olha, no momento oportuno, Deus fará o que tem que ser feito. Amém? Nem sempre, irmãos, libertação é descer o porrete nas pessoas. Outra mentira que é falada é que a verdade dói. Misericórdia, diga misericórdia. Jesus disse, no evangelho que escreveu São João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não dói, a verdade liberta. Amém? A verdade liberta. E essa verdade não é somente vinda de Jesus para nós, é de nós para o Senhor. Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu estou, olha aqui para mim, ó, doente. Eu estou me sentindo mal. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, eu estou me sentindo frustrado. Fale a verdade do teu coração. E aí você alcança a resposta. Ele diz: Senhor, até quando? Puxa vida, parece que faz tempo que esse negócio se arrasta. E até quando que eu vou viver isso? Até quando eu vou ver isso? Até quando eu vou ouvir isso? Até quando eu vou estar nessa mesma situação? Até quando alguém da minha família vai estar desse jeito? Até quando eu vou repetir a mesma oração? Até quando? E aí ele faz mais outra pergunta. Esquecer, o Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Irmãos, Deus não esquece de ninguém. A Bíblia diz que Deus não se esquece do vosso trabalho. Tudo que você tem feito para a glória de Deus, que não saiu na foto, acredite, Deus está vendo. E eu acredito que é até melhor que não saia na foto,
Porque você não precisa de like. O like vai vir da parte de Deus naquele grande dia. Aquelas obras anônimas, que as pessoas muitas vezes não levam muito a sério, mas a gente deveria fazer isso constantemente, sem ninguém ver. Sabe aquele dia em que vai se reunir o povo de Deus, Mateus capítulo 25, e aquele povo reunido lá, e o Senhor vai dizer: venha cá você, que está do lado direito. Eu estive nu, e você me deu vestimenta. E você vai dizer assim: meu Deus, como é que pode? Não lembro disso. Eu estive com fome e você me deu de comer. Essas obras, irmão, quase sempre não é filmada, porque ela é feita tão voluntariamente, tão espontaneamente, que naquele grande dia você vai ficar pensando: meu Deus, mas quando foi que eu fiz isso? Isso é tão normal para mim fazer isso. E o Senhor dirá assim, ó: todas as vezes, todas, que você fez isso para um dos meus pequeninos irmãos, foi para mim que você fez. Amém? Alguns, sem saber, estão fazendo isso e não passa despercebido diante dos olhos de Deus. Deus não esquece. Só tem uma coisa que Deus esquece, não porque Ele tem amnésia, mas quando você peca e você se arrepende, aquilo cessou da mente de Deus. Ele não fica te cobrando, dizendo: olha, eu sei o que você fez no verão passado. Você se cuide aí, que eu não falo, revelo aqui os segredos. Eu conheci, irmãos, eu sou pentecostal raiz, mas não sou um pentecostal xiita. E eu vi isso na igreja, por exemplo, lá em Osasco, que foi o maior tempo lá. Eu conheci uma pessoa que um dia participou do culto, e eu fui fazer uma visita nessa casa. Essa pessoa veio umas 3 vezes, e eu fui fazer uma visita na casa dessa família, e tinha lá essa irmã que disse assim: olha, eu não congrego em igreja nenhuma, porque eu tenho um ministério. O seguinte, meu ministério é ir de igreja em igreja, para revelar o pecado dos pastores. Falei: tá, ministério do cão. E uma pessoa dessa é agente do capeta, irmão. O que é que você está fazendo aqui? Eu ia fazer visita. Não, eu vim revelar o pecado do pastor da igreja. Vivia de igreja em igreja. Não congregava em lugar nenhum. Você está entendendo? Esse tipo de gente existe. São contrários à vontade de Deus. E eu nem entendo porque estou falando isso, mas estou falando para você ter como base a tua vida em Cristo, que a partir do momento que você peca e se arrepende, Deus não fica te lançando em rosto o que você fez no verão passado. Não fica te ameaçando. Dois tipos de personagem ele faz isso. Primeiro, o diabo, ele é acusador. Ele fica sempre acusando. Por isso, lembre-se de quem você se tornou filho. Amém? Segundo, a tua própria carne também, se você deixar, ela fica o tempo todo te acusando. Por isso que nossa luta não é somente contra a carne e o sangue, contra as potestades, mas a carne luta contra o espírito. Então pecou, errou, sentiu que fez alguma coisa que transgrediu a vontade de Deus, se prostra, clama, ora, se arrepende, bate a poeira e vai, porque o Senhor vai na frente. Amém? Senhor, até quando ocultarás de mim o teu rosto? Parece que Deus estava escondido diante da situação que ele estava passando. Você já passou alguma coisa assim ou está passando? Jó passou e parecia que Deus entregou ele a uma situação e abandonou ele naquela situação que ele estava. Sabe uma outra pessoa que também passou por isso? Davi. E não foi somente uma vez. E nós estamos falando dele. Mas teve uma outra pessoa também
que eu posso citar aqui umas 5, mas o próprio Jesus, teve um momento que o próprio Deus, ele tirou as mãos para que fosse cumprido nele a maior missão que já aconteceu na terra. Teve um dia que ele disse assim, em angústia, ele disse assim: Pai, por que me desamparaste? E sabe qual era a resposta que eu vou colocar aqui? Uma resposta por minha própria conta. A resposta é: porque eu preciso salvar essa humanidade. Amém? Você pode dar glória a Deus? Eu quero salvar essa humanidade. O meu desejo é que todo ser humano seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Quer ver uma outra coisa que é interessante? Em Mateus capítulo 25, versículo 41, naquele mesmo contexto que Jesus está dizendo: olha, eu tive fome, você me deu de comer e tal, aí ele vai chamar os que estiverem à sua esquerda e vai sentenciar essa pessoa. Para mim, a palavra, olha aqui para mim, ó, escuta. Para mim, a palavra mais dura, mais severa, que eu encontro na Bíblia, pode ter outra, depois vocês me lembrem de outra, mas para mim a mais dura, a mais severa, a irreversível, vai ser essa. Jesus diz assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, ou o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para você. Não foi preparado para o ser humano. E por que é que o ser humano vai para lá? Porque ele tem o livre arbítrio de escolha. Com tua atitude, você atrai Deus, e com tua atitude, você fica longe de Deus. Com tua atitude, você se arrepende, com tua atitude, você endurece o teu próprio coração. É sua atitude. E o Espírito Santo está na porta do coração batendo, e se você abrir, ele entra. E se ele entrar, coisas novas vão acontecer. Quando o texto lá em Apocalipse fala que esse que estou à porta e bate, ele não está falando para pessoas não crentes, ele está falando para a igreja. Era a igreja que estava dentro dessa situação, com o coração trancado por dentro, e ele batendo na porta: eu quero entrar. Ele quer, deseja ardentemente entrar. Ele deseja que você entenda o processo que está passando, que não é para a tua destruição, mas é para a tua edificação. Mesmo que você não compreenda pelo que você está passando agora. Obrigado, irmão, por você estar acompanhando ali. Em Mateus, aliás, em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Encontra para mim, por favor. E Davi, no meio dessa luta, dizendo: Senhor, até quando? Olha outra pergunta. E Deus em silêncio. Essa era a lamentação dele. Até quando estarei eu, a luta, minha, primeira pessoa, eu, relutando dentro da minha alma. Não era um negócio qualquer. Era uma batalha para dentro da alma. Irmãos, um problema na carne, físico. Você pode tomar uma medicação, você pode tomar um remedinho. Deus deixou a ciência para isso, que resolve, cura. Primeiramente a gente ora a Deus, porque se Deus abençoa, a medicação funciona. Mas existe dores, existe causas que são na alma, e essa só tem um que cura. Se chama Jesus. E seja o que for que você está passando, qual tipo de luta que for, a palavra de Deus para você é essa aqui, ó. Não veio sobre vocês tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima
do que vocês podem suportar. Aí eu não aguento mais, aguenta. Ah, eu não aguento mais, aguenta sim. Deus sabe que você aguenta. Agora, o que você está fazendo dentro desse processo? Não deixará tentar acima do que vocês podem suportar. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Quando Deus vê que chegou o teu último limite, e Ele vê, e que o ensinamento dEle, no meio dessa situação, te fez crescer, aí a luta se encerra. Salmos de número 40, o salmista diz o seguinte: eu esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito, o meu clamor de socorro. E aí, Ele tirou-me de um tremendal de lama, de um charco de lodo, do lugar escorregadio, de um poço de perdição. Ele me tirou de lá e colocou os meus pés sobre uma rocha. Agora, enquanto Davi estava dentro dessa situação, que era uma outra situação, enquanto ele estava dentro desse charco de lodo, desse poço de perdição, desse lugar escorregadio, que não era nada agradável, ele estava fazendo o quê? Olha para mim, ele estava clamando a Deus. Ele não estava reclamando a Deus. Ele não estava murmurando a Deus. Ele estava clamando a Deus. Pacientemente ele confiava. Outra coisa que vem junto com o clamor é a confiança de que Deus nos ouve. Irmão, se eu vim para a igreja, ficar aqui participando dos cultos, e eu não acreditar que existe o Cristo vivo que está aqui, e que está indo comigo para casa, e está indo com vocês, e está comigo todos os dias, então não faz sentido eu ser crente. Isso aqui não faz sentido. Vir fazer parte de um clube, onde a gente se reúne, e tal, ou pessoas que vão em igreja somente para receber profecia, vive de profecia, não se alimenta de palavra, não tem estrutura, então tem que estar sempre se alimentando de uma profecia. Irmãos, aqui está a profecia, olha aqui onde ela não veio sobre vocês tentação, isso aqui é uma profecia, é uma palavra de promessa. Que Deus não vai deixar você ser tentado acima do que você pode suportar. Ele não te abandonou. O que Ele quer é que essa situação que você está seja pedagógica. Se aprenda nela. Salmo capítulo 4, versículo 1, entre linhas diz assim: na angústia me deste largueza. Um servo de Deus, que amava ler a palavra, um certo dia ele começou a ficar muito doente, e a vista dele foi se perdendo, e foi se perdendo, e ele foi procurando os recursos da medicina, e ele foi procurando recurso na ciência, e chegou um tempo, olha aqui para mim, ó, chegou um tempo que a vista dele não teve mais recurso, e ele ficou cego. E ele começou a orar a Deus pedindo e perguntando: Senhor, me faça entender, porque durante toda a minha vida eu fui uma pessoa que me dediquei a te servir, eu busquei de todo o meu coração, e de repente eu adoeci e fiquei cego. Como eu vou ler a tua palavra? E o Espírito Santo lhe deu uma ideia. E ele começou a escrever meios de como interpretar, entender a Bíblia. E ele escreveu uma Bíblia em braille. Por que que não foi uma pessoa que tinha visão perfeita? Por quê?
Porque se eu sei ler, para que eu vou ficar inventando um negócio de braille? Eu não sou cego. Então teve que alguém ficar cego para escrever exatamente a Bíblia em braille, para fazer com que o Evangelho alcançasse milhões e milhões de pessoas que não enxergam, e elas mesmo conseguem ler. Olha que maravilha, aleluia. Você pode entender uma coisa dessa? Então, essa leve e momentânea tribulação que você está passando, seja aqui ou quem está em casa, ela tem um propósito específico. Em carta aos Coríntios diz que, capítulo 4, versículo 16, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16 a seguir. Olha o propósito da aflição. Olha o que vem nesse pacote. Por isso não desfalecemos, ou seja, não desanimo. Mas ainda que o nosso homem exterior, esse que está aqui, ó, carne e osso, mais osso que carne, se corrompa. E quando se fala se corromper aqui, irmão, pelo amor de Deus, tenha cuidado para não interpretar que é se corromper como os poderes políticos e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Se corrompe no sentido de se deteriora, sabe, se entristece, se abate, fica triste, cria olheira, mas rugas, sabe, se fica abatido, meio pálido. Isso acontece na vida do ser humano em algum momento, ainda que isso aconteça, perde peso, ou fica mais gordo, e as pessoas notam que seu semblante não está legal, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, o espiritual, se renova de dia em se renova. Como é que se renova? Buscando porque eu sou filho de Deus. Continua. Porque a nossa leve momentânea, primeiro ela é leve. Por quê? Porque nós lemos um texto anterior que diz que Deus não nos permite um peso maior do que nós podemos carregar. Não. Então, se você está passando alguma batalha, alguma luta, seja físico, espiritual, sentimental, conjugal, familiar, qualquer área da tua vida, e você está buscando de Deus, eis aqui uma resposta. Porque a nossa leve... Ai, irmão, é leve porque não é no teu lombo. É leve e momentânea. Vai passar. Amém? Quantas lutas que vocês já passaram, Vocês lembram de coisas que vocês já passaram, que se for contar, meu Deus do céu, quanto testemunho tem aqui. Que bom que você veio, rapaz. Eu estava vendo, mas eu não estava vendo. Glória a Deus. Para que veio, os que veem e não vejam. Glória a Deus, seja bem-vindo você e sua família. Momentâneo aqui, tribulação, ela veio para um propósito. Para o quê? Produzir. Causar uma produção na nossa vida. Que tipo de produção que vai haver na minha vida? Irmãos, na angústia o Senhor dá largueza. No meio de grande aflição, também nasce pessoa cheia do poder de Deus. Quantas lutas que vocês já passaram aqui que foi momentâneo? Pense quantas... Tem coisas que nem vale a pena lembrar. Mas vale a pena você parar um pouco e pensar, meu Deus, eu já passei por isso. Pessoas passaram por depressão. Meu Deus, que batalha. Mas você já passou, está aqui hoje. E os que estão em depressão hoje, vai passar também. Deus não se esqueceu e não te abandona. Continue firme e perseverante e não desista. Porque o perigo mora aí em desistir.
Momentâneo. Vai passar, e esse momentâneo, irmão, pode demorar uma semana, um mês, um ano, 2. Essa palavra parece que não ajuda muito, sabe por quê? Porque a gente quer ouvir uma palavra que resolva agora, que seja curado agora, que já saia, que a gente não sinta mais nada. E às vezes não funciona assim. Eu vou trazer a lembrança aqui, uma das coisas que eu acredito que deve ser imediato. Particularmente, trabalhei com libertação durante muitos anos. E lidava com isso o dia inteiro, à noite. Tenho testemunho aqui que às vezes vinha gente lá de madrugada. E, pelo amor de Deus, ver gente vomitando coisa estranha dentro da sala da minha casa. Misericórdia. Agora, irmão, particularmente, eu nunca gostei de ficar dialogando com o diabo. Por quê? Primeiro, o diabo é mentiroso? Sim, ele é o pai da mentira. Mas ele fala a verdade também? Fala a verdade também. Um dia ele falou, ó, eu sei quem tu és. Falou para Jesus, eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus. Ele mentiu? Não. Então ele fala a verdade também. Mas ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E eu já vi, em mensagem bonita, edificante, que no final o demônio se manifestou e a pessoa colocou o microfone na boca do infeliz e ele falou assim, eu vou destruir alguém aqui. Saiu. E aí depois todo mundo ficou ali pensando. Ô missionário, vem cá, será que foi comigo? Eu falei, eu não sei, você fica esperto. Mas o irmão não viu nada? Eu falei, não vi nada. Você que se cuide. Irmão, pelo amor de Deus, a mensagem ficou ali e a mensagem impregnou na cabeça do povo. Parece que a voz dele se tornou superior de Deus. Isso não pode acontecer. Outra coisa, não dou ibope. Por isso pedi muito a Deus discernimento de espírito. Já vi gente cair, já não deu nem tempo. Em nome de Jesus, já caiu. Mas se eu tiver a oportunidade de discernir ali a pessoa em pé, olho no olho, como já aconteceu aqui, nós estávamos orando ali numa sala e teve umas pessoas que estavam conosco aqui e um demônio se manifestou e veio assim, não tem muita conversa, sai em nome de Jesus, sai e gruda para não derrubar a pessoa. Porque tem pregador que ganha ibope em cima somente do diabo. Parece que a pregação dele só dura em cima de manifestação do demônio. E eu quero que a tua pregação dure pelo poder da glória de Deus. Amém? Um dia eu tive a curiosidade, já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Uma curiosidade de perguntar para uma pessoa, porque eu estava aqui na igreja em Pinhais, estava fazendo um trabalho lá. E eu vinha para cá, ficava um período de tempo aqui, 15 dias, fazia campanha lá, e voltava, depois vinha para cá de novo. E um daqueles dias, era quinta, sexta, sábado e domingo. Um daqueles dias, a igreja cheia e tal, e tinha uma moça que sempre estava ali frequentando a igreja. Sempre estava. Mas não tinha comprometimento. Naquele dia, no final do culto, chamei ela, falei, olha, Deus manda te dizer. E eu vejo um vento escuro como uma fumaça de pneu, que ele vem numa velocidade e ele vem para te tragar. Entrega a tua vida para Cristo. Aí ela falou, hoje não. Não esqueça esse dia. Hoje não. Falei, tá bom, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Mas preste atenção. Esse vento, ele vem numa velocidade terrível. E ele está bem aí. Não esqueça esse dia. E aí tinha mais gente lá na frente, algumas pessoas aceitou Jesus. E eu lembro que aquela menina foi lá para o fundo, lá, para sentar. E antes que ela chegasse lá, o demônio se apossou daquela mulher. E ela começou a gritar e se debater, e eu estava orando pelos que aceitou Jesus aqui. A única coisa que eu falei foi, em nome de Jesus,
Fica aí. E o povo meio inquieto, aquela agonia terrível, e ficou lá gritando e se batendo e tal, se esperneando no chão. E eu falei, agora eu vou atender os que aceitaram Jesus aqui. Orei pelos que aceitaram Jesus, terminou e tal. Aí eu fui lá orar por aquela mulher e expulsar em nome do Senhor Jesus aquele demônio. O demônio saiu e tal. No dia seguinte ela estava lá na igreja, porque eu estava dormindo lá na casa pastoral. E eu tive pela primeira vez a curiosidade de perguntar para a pessoa qual é a sensação de ser possesso por demônio. Qual que é a reação? Qual que é o que se passa na cabeça? E aquilo ali foi uma marca para o meu ministério daí para frente. Ela disse assim, eu lembro que quando o Senhor falou comigo, que eu fui em direção a sentar no banco, eu só vi que de repente eu estava caindo dentro de um buraco e comecei a passar mal, e eu comecei a gritar, missionário me ajuda, socorro, meu Deus me ajuda, gente me ajuda, eu estou passando mal, mas ninguém me ouvia, por mais que eu gritasse. Pense na sensação, imagine por um instante, não se transporte para dentro da situação não, só imagina. Pessoa gritando por socorro, gritando que estava passando mal, que levassem ela para um pronto-socorro. E sabe o que acontecia? Ninguém via isso. E ela dizia, eu estou morrendo, por favor me ajude. E eu ouvia sua voz longe. Ela nem sabia que estava se debatendo. Agora eu fiquei pensando, por que eu tenho que pegar, olha aqui para mim, por que é que eu tenho que pegar uma pessoa aqui e ficar batendo papo com ela? Sendo que aquele ser que está ali dentro, tudo que ele quer é mutilar o que é a imagem e semelhança de Deus. Ele quer envergonhar, ele quer denegrir, ele quer destruir aquela pessoa. Passar vergonha. Pessoa que rasgou as roupas. Pensem que fiasco um negócio desse. E um pregador achando bonito aquilo ali, porque as pessoas olham e está dando ibope. Irmãos, a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então, se não dá lugar ao diabo, então se encha do Espírito de Deus. E quando falo em dar lugar ao diabo, também não pegue lutas que você está passando. Se não tem discernimento, não enfie o diabo no meio. Porque tem lutas que elas são um propósito específico de Deus para te ensinar uma qualidade de vida melhor e de comunhão com o Senhor. Nesse texto aqui, que fala que essa leve e momentânea tribulação, irmão, tribulação não é bom, tribulação ela vem dentro de um pacote. Nesse pacote tem angústia, tem aflição de espírito, tem doença física, tem doença sentimental. Irmão, é um pacote. Então, essa que em nenhum momento está dizendo que é o diabo. Não estou defendendo ele. Não, eu só quero que você entenda que, independente do que for, não coloque o diabo onde não deve estar. Eu já falei aqui, e eu vou repetir novamente, que vale a pena ouvir de novo. Tinha um casal na igreja, e esse casal tinha um menininho. E o menininho era assim, quase como Davi. Mas, gente, pense, aquele menino não tinha paz. Por quê? Porque toda vez que o menino corria daqui ali, o pai já pegava pelo braço e trazia para mim, dizendo assim, repreende que tem demônio nele, tem um encosto. Ele não para quieto. Gente, que tipo, irmão, não tinha um culto. Aquela criança tinha que ficar ali, aí tinha que amarrar ela na cadeira, mas ela não podia ir daqui para lá, porque qualquer coisa que acontecia, ele já trazia para mim, ora aqui, missionário, unge ele que ele está com encosto. Sabe uma pessoa que está enfiando o demônio numa criança,
Um sujeito desse estava mais endemoniado do que a criança. Quer dizer, a criança não estava. Então enfia o demônio, não deve. Então na tua vida se encha de graça de Deus, seja que luta que for. Coloca no centro da vontade de Deus o teu clamor, a tua oração, a tua busca e entenda o que é que Deus quer te mostrar no meio disso. Amém? Talvez mais oração, talvez um pouco mais de educação espiritual, talvez um quebrantamento. Irmãos, parece que tem lutas, tem pessoas que têm que viver em lutas. Por quê? Porque quando está em luta é uma pessoa quebrantada, humilde, simples. Passou a luta e pronto, aí já começa tudo de novo. Então tem que viver de luta em luta, de luta em luta. E parece que o cristianismo, infelizmente, nós cristãos, parece que nós temos essa mesma tendência. Diga misericórdia. Aquilo que acontecia no livro dos Juízes, que o povo de Israel, os israelitas, o povo hebreu, toda vez que começava a se esquecer de Deus, fazer coisa errada, aí Deus levantava um juiz mau para governar. E o povo vivia uma opressão terrível. E quando estava na opressão, o povo clamava a Deus, orava a Deus, buscava a Deus, o povo chorava diante de Deus. Aí Deus fazia o quê? Levantava um juiz para governar, que era bom. Mas quando estava tudo bem, tudo de boa, tudo tranquilo, o povo começava a se esquecer das coisas de Deus novamente. E isso é até o dia de hoje. Por isso que o Senhor Jesus fala, em Mateus capítulo 24, versículo de número 13, aquele que perseverar até o final será salvo. Então eu tenho que permanecer nessa expectativa, nessa esperança, nessa busca continuamente, porque essa leve momentânea tribulação, ela veio para produzir em nós um peso de glória, um peso eterno, de glória, excelente. Quantos de vocês aqui, quantos que eu conheço, e quantos que você conhece, que tem um testemunho tremendo, extraordinário, mas para chegar aquele testemunho, teve que passar pelos tremendal de lama da vida, do lugar escorregadio, para Deus poder tirar de lá, através do que clamou a Deus. Amém? Então parece que Deus às vezes nos permite passar por uma situação que parece uma situação de abandono. Deus demora a vir em socorro nosso. E qual é o propósito disso? Nos afirmar numa convicção de fé. Lucas capítulo de número 18, uma das lições para a libertação. Lucas capítulo de número 18. O Senhor Jesus, Ele mesmo falando, o Mestre está falando. Se você tem que guardar alguma coisa, guarde o que Jesus disse. Qualquer coisa, abre a tua Bíblia aí, ó, fica aí, porque você marca ela. Lucas capítulo de número 18. No versículo 1 diz assim: Jesus ensina sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sempre e nunca. Pense você num caiaque e nesse remo está o sempre e no outro está o nunca. Sempre e nunca, sempre e nunca, sempre e nunca. É os mesmos remos que estão lá em Salmos capítulo 23, e no versículo de número 6, ele diz assim: certamente que a bondade nesse remo e a misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias. Amém?
É o mesmo que Tiago diz assim, põe um remo na mão, põe fé, e o outro, obras, fé e obra, fé e obra, fé e obra. E assim você vai navegando no oceano do Espírito. Ele disse sobre o dever, contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E para nós que já conhecemos o Evangelho, ele fala de uma mulher insistente, mas tão insistente, que no final ela alcançou um grande objetivo. Aí no versículo de número 7, muda aqui para o versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, você é escolhido, diga amém. Aos seus escolhidos que clamam, não é reclamam, tá? Que clamam a Ele de dia e de noite. Eu tenho que perseverar fazendo o quê? Clamando, dialogando, orando. E eu vou continuar de dia e de noite, de dia e de noite. Ou seja, contínuo. Não é que você tem que andar pelo meio da rua falando sozinho e de maneira que dê escândalo a judeu nem grego. Mas se fizer, você saiba com quem você está falando. Amém? A Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ainda que pareça demorado para com eles. Parece que está demorando algumas coisas acontecendo na tua vida. Querido, continue insistindo, continue aguardando, porque Ele vai vir. Continua o texto, diz o seguinte: digo-vos, quem está dizendo é o Senhor Jesus, que depressa lhes fará justiça. Parece demorado, mas é depressa. Parece demorado, mas é depressa. Ou seja, a tua pressa não é a pressa de Deus. Amém? A tua pressa não é a pressa de Deus. Se Deus te responder sempre, rápido e ligeiro, você vicia. E isso pode ser um perigo. Por isso que às vezes Deus demora a dar uma resposta. E enquanto isso, eu faço o quê? Continuo orando, continuo crendo, continuo fazendo, continuo trabalhando, continuo cantando. Enquanto eu estou vivendo isso, em todo tempo, eu louvarei ao Senhor em todo tempo. Essa palavra é boa se falar, mas na hora de praticar, a coisa muda. Aí ele diz, olha, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra, a tua fé vai permanecer. Não, libertação é um fato que você vive continuamente até o final da tua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus o tempo todo ela liberta. Amém? Mas tem que se manter o tempo todo dentro desse padrão de fé. Se eu estou orando sempre, continuamente, eu estou crendo, eu tenho que viver essa vida espiritual, independente de luta, independente de tribulação, sabendo que a minha esperança está em Cristo Jesus, que essa carne é corruptível, mas um dia eu estarei numa carne incorruptível. Estarei. Porém, o perigo mora exatamente quando demora muito. Ao nosso ponto de vista, Deus demora. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar os meus próprios meios. Existe o caminho certo, o caminho difícil e o caminho fácil. E aí você escolhe. Nem sempre o caminho fácil é o certo. Nem sempre o caminho difícil, Deus está no meio desse negócio. Então vá pelo caminho certo. E qual é o caminho certo? Eu vou permanecer na presença de Deus até Ele fazer o que tem que fazer. E eu continuo crendo, haja o que houver, eu continuo crendo. Se Deus me curar, Ele é. E se Deus não me curar, Ele é. Irmãos, eu já vi Deus, por misericórdia, executar cura na minha vida. E, no entanto, a asma, o Senhor nunca quis curar. E Ele disse assim, eu te dou graça. E essa graça me sustenta até o dia de hoje. Pense,
até o dia de hoje. E vi gente durante esse período de tempo que já partiram com uma primeira pneumonia. Já foram. E Deus, pela sua graça, dizendo: Pedro, eu quero que você fique mais um pouquinho na terra. Quanto tempo? Eu não sei quanto tempo que é. Mas enquanto isso, eu sei que quem me sustenta e quem te sustenta é o Senhor. Agora, quando ele vier, achará fé na terra. Eu pedi, Deus não deu, peraí, que eu tomo atitude. Tenha cuidado com o tipo de atitude que você pode tomar. Eu estava ajudando uma irmã ali em São Paulo, de uma família de poder aquisitivo muito boa. E nós fomos lá na casa dessa pessoa, que morava num bairro nobre lá em São Paulo. E é uma pessoa que tinha lá um restaurante que uma dose de uísque custava uma fortuna. Tinha carros importados dentro da casa. Condomínio de luxo. Mas aí tinha uma coisa estranha lá, que as portas se abriam sozinhas. Era um negócio legal para levar crente que está meio um pé no mundo e outro na casca de banana. Sabe, você fechar uma porta e depois a porta se abrir sozinha. Filme de Poltergeist, aquela coisa assim. Boneco Chuck, estava tudo lá. Fred Krug estava lá também. Pense num negócio tenebroso. Fomos lá, oramos, uma pessoa passando uma luta terrível, e de repente Deus começa a bradar na vida dessa pessoa e fazer com que ela vivesse experiência nova, porque foi perdendo cartão de crédito, foi perdendo recurso, e Deus foi abrindo porta durante uma campanha que nós fizemos. Aí, como ela tinha tentado matar o esposo, surtou lá e queria matar o esposo saiu de casa e falou que ia dar um tempo até ela recompor o que ela queria da vida. E ela queria que ele voltasse no dia seguinte. Então começou uma busca desenfreada a isso. E eu falando para ela: irmã, primeiro, se plante no centro da vontade de Deus. Se plante. Se plante. A mensagem sempre era a mesma. Mas quando foi um dia, na segunda-feira nós tínhamos oração lá na igreja. A porta do fundo ficava aberta, aí o pessoal entrava, eu já sabia, entrava, e eu lembro que naquela segunda-feira, a segunda-feira inteira, eu escutava passos andando, e eu sentia que era essa irmã que estava chegando. Aqui e ali eu olhava para ver se era ela, mas não era. À noite, o pessoal se reúne, nós estávamos orando e tal, e de repente, essa mulher chegou, eu escutei os passos dela e falei: deve ser ela. Mas eu já ouvi tanto isso hoje, Senhor, que já não sei se é ela mesmo, mas eu vou ficar atento. Aí veio, participou lá da oração, e quando terminou a oração, nós se reunimos ali para orar, e quando vai levantar a mão para orar, aquela mulher fica extremamente possessa de demônios. E já vai caindo, segura, e em nome de Jesus, repreende, e sai demônio, e saiu o demônio, e aí ela começa a passar mal e começa a chorar. E depois que chorou bastante, descarregou a pilha, veio a pergunta: irmão, o que é que aconteceu? Sabe o que é que acontece? Escute, guarda aí, É que eu achei que Deus é muito lento. Deus é muito demorado para fazer as coisas. Aí eu fui lá numa macumbeira, no raio da baixa da égua lá. E sabe o que é que acontece? Ela não foi atendida pela macumbeira lá. Não foi bem recebida. A mulher deu um atropelo nela. E ela ainda saiu de lá endemoniada, que veio se endemoniar lá dentro da igreja. Diga misericórdia. E qual era o fundamento dela? Deus é muito lento. Quando o Senhor vier para te socorrer desse até quando, ainda vai encontrar fé na terra do teu coração? Sim ou não? Responde para ti mesmo. Você vai encontrar? Você vai continuar crendo? O teu até quando, ele tem um final. E nesse final que está se aproximando,
Você precisa perseverar crendo. Davi, ele faz todas as suas, a sua lamentação. Ele diz, Senhor, olha, quando vai se erguer o meu inimigo contra mim? Até quando? E aí ele começa a orar. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Deus de quem? Deus de vocês. Deus meu, Deus nosso. Você tem certeza do Deus que você serve? Atenta para mim, Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Provavelmente era uma enfermidade também ou uma perseguição mortal. Para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Aí ele agora faz uma oração de agradecimento e de alegria. Porque ele traz à memória quantos livramentos, quem chamou ele, quem separou ele, quem consagrou ele, quem morreu por ele, e ele começa a dizer o seguinte, no tocante a mim, não sei vocês, no tocante a mim, confio na tua graça. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou melhor do que os outros, não é porque eu passo 24 horas orando, é porque eu confio na tua graça. Num favor que eu não mereço, mas eu confio na tua graça. E o que mais? Regozijo o meu coração, minha alma, na tua salvação, no teu resgate. Eu me regozijo porque eu sei que o Senhor vai me resgatar. O meu Redentor vive. E ele vai se levantar na terra. Eu vi um até quando acontecer na vida da minha filha Priscila. Acompanhei um período de tempo que ela ficava ali dentro de casa, meio desolada, porque os empregos não apareciam, e ela assim muito inquieta, e aquilo ali parece que ia ficando mais fóbico, e eu sei que tinha mais gente orando, mas estou falando eu como pai, estava ali particularmente pensando, meu Deus, até quando? Porque ela tem talento, ela tem capacidade, e emprego não dava certo, e ia demorar pouco tempo, e meu Deus, aquilo não parava nunca. Até quando isso? O Senhor deu o até quando um basta final, e hoje ela está empregada, está trabalhando, está feliz, está abençoada, e precisa melhorar mais, aleluia, porque eu sei que tem sempre que melhorar. Amém? Então o teu até quando também tem um final, se você permanecer orando a Deus. Qual que é o teu até quando? O que é que, ao teu ponto de vista, Deus está demorando? O que é que, de repente, você acha que Deus se esqueceu de você em alguma área? Tira isso da tua cabeça. Se liberta disso hoje. Deus, a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 15, versículo de número 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, ou todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E eu quero interpretar esse texto da seguinte forma: os olhos do Senhor estão em todos os lugares da tua vida, contemplando os bons momentos, mas contemplando os maus momentos da tua vida. Os olhos do Senhor estão lá. Você não está só. Aleluia, ore porque Ele ouve. Tudo o que pedir em oração, crede que recebesse, e você terá. Amém? Não sou mais escravo do medo, da incerteza, da falta de esperança. Eu sei de quem eu sou e o que Deus quer fazer comigo. Se coloque de pé, por favor. Eu tenho alguns até quando já realizado, e eu tenho outros até quando que ainda vão se realizar. Mas, irmãos, eu vi um até quando se realizar esses dias atrás. E eu fiquei muito feliz, e eu estou muito feliz dentro de mim, eu estou regozijando-me com essa situação.
Aleluia, eu estou feliz. Dentro da minha alma há um cântico de triunfo. Labashuri anderakani rabá, alibashireba rimanchore kamda ramashuria, eribachori kando remia halibasheia, neri alá chamar ramani rabasileba, ori cantu remida canasimirecia. Aleluia. Põe a mão no teu coração e qual que é o teu até quando? Qual que é? O que é que está pesando? O que é que você acha que parece que Deus se esqueceu? O Senhor está te respondendo aqui dizendo, não, eu não esqueci de você, eu estou tratando com você, eu quero que você continue clamando, e se você não estava, passe a fazer isso, porque eu tenho resposta visível e palpável para a tua vida. Erabachorecando remicaiace. Remanchuri mikalamanchuri mikaia. Erialachabarra manirra basileba. Eu quero orar com vocês, mas eu gostaria que você orasse também. Diga para Deus, Senhor, o meu até quando, é porque eu estou vivendo uma situação assim. Não se esqueça de mim, Senhor. Ele disse, eu não esqueço, não. Eu lembrei de você hoje. Eu estive com você hoje. Eu estou com você hoje. Eu moro dentro de você e muitas vezes você não vê. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, trabalhe dentro do coração, da alma de cada um que está aqui. De cada um que está ouvindo a minha voz agora, aqueles que estão nos acompanhando do outro lado dessa tela. Aqueles que estão vivendo um momento dizendo, Senhor, até quando? E o até quando pode ser o final exatamente hoje. Que haja resultado na justiça. Que haja resultado em diagnóstico. Que haja resultado fisicamente. Que haja resultado na vida sentimental conjugal, material, espiritual, profissional, haja resultado, e esse seja o dia que o Senhor te deu. Rabia súbia, Senhor, marca esse dia no memorial, que esse dia é o dia do até quando, que houve um basta e haja sinais tão palpável, tão visível, que o teu povo comece a cantar e dar testemunho de louvor diante da tua presença. Eu te abençoo com uma bênção de cura, com uma bênção de provisão, com uma bênção de providência, com uma bênção de crescimento, com uma bênção de busca, de enchimento do Espírito Santo em toda a tua vida para a glória de Deus. Amém e amém.